Boa noite para todo mundo. Boa noite, Maurição. Pô, seja Opa, bem-vindo, meu irmão. boa noite, pessoal. Obrigado aqui, Felipe, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Porra, que isso. Obrigado a você aí por ter aceito esse convite diretamente de Londres. Que horas são em Londres, meu camarada? 11h10 agora. Porra, então, para vocês verem, né? O cara quando é builder, o cara quando quer fazer as paradas, não tem essa porra de horário, o cara entra e faz acontecer. Mas enfim, já enrolamos pra cacete, 10 minutos aí se passaram. Maurição, eu sempre começo com aquela pergunta clássica, na verdade nenhuma pergunta, né? Eu começo pedindo sempre para os nossos convidados contarem um pouco do seu passado rapidamente, mas principalmente já linkando com o seu primeiro contato com o universo cripto, universo de Web3. Então, o palco é seu, meu camarada. Valeu, Felipe. Cara, meu primeiro contato com qualquer coisa relacionada à criptomoeda foi com o paper do Bitcoin em 2014. Eu trabalho no setor financeiro desde o começo da minha carreira, então já se vão mais de 20 anos aí. E E aí alguém, não lembro, infelizmente não lembro quem foi, ou se eu cruzei na internet com o white paper do Bitcoin e fiquei maravilhado, porque aquilo era realmente uma proposta de disrupção do mercado financeiro, e eu que tinha vivido a crise de 2008, 2009, quase que na pele ali, me encantei pelo conceito. Depois, conforme eu fui aprendendo mais sobre o assunto, aquilo clicou muito com o esvaziamento dos ativos digitais, especialmente música, né, que acabou aguçando a minha curiosidade, né. E aí, o, na época, o banco onde eu trabalhava não queria nem ouvir falar, né, em coisas exóticas, porque era um banco que estava passando por um momento de redução de risco, tinha um processo com o Departamento de Justiça americano, então ninguém queria ouvir falar de Bitcoin na época. E eu continuei estudando, meio que prestando atenção. Era o ano que estava surgindo o Ethereum, então blockchains programáveis passava a ser uma possibilidade e tal. Então fui acompanhando isso. Esse banco onde eu trabalhava foi vendido no Brasil e eu me vi indo para a IBM, onde eu encontrei o pessoal que estava montando o que na época era chamado, conhecido lá dentro pelo Open Ledger. Era o Blockchain Labs da IBM, lá em Austin. E eu fiz contato com essa galera, curioso, né? O que vocês estão construindo, como é que funciona e tal. E logo no começo do ano de 2016, eles começaram a discutir como abrir aquele protocolo para open source. E foi isso que deu origem ao que hoje a gente conhece como Hyperledger Fabric, que é um dos projetos, né, da Greenhouse lá da Fundação Linux, chamada Hyperledger. E esse protocolo é um dos protocolos que deu origem a esse programa. E a partir de 2017, no começo do ano, eu voltei de um projeto no México e o pessoal do Blockchain Labs estava dando um treinamento em São Francisco, e do meu time o pessoal perguntou quem queria ir. Ninguém se manifestou, eu estava no bench. E aí eu falei, eu vou, depois eu conto para vocês do que se trata, né? E aí voltei, e na segunda-feira, depois que eu voltei, o meu chefe me ofereceu para tocar toda a consultoria na América Latina, voltada para blockchain. E a partir daí eu nunca mais parei de trabalhar com nada relacionado a blockchain. Porra, animal, né, cara? Você vê que às vezes uma oportunidade que a galera não tá muito de olho, não é tão atrativa ali no momento, né? Acaba se tornando algo que mudou tua vida, né, brother? Como você falou, você estava ali no banco e aí pintou a oportunidade, entrou e, porra, nunca mais saiu dessa, né? Então, fica uma dica aí pra galera também. Nem tudo que reluz é ouro, galera. Ou vice-versa também. Enfim, falei uma merda aqui, mas que seja. Maurição, meu camarada, então hoje você trabalha na 11FS, é assim bonitão que fala? 11FS? É isso aí. Porra, você é consultor
diretor de consultoria em projetos cripto lá, cara. Queria que você falasse primeiro um pouco da empresa, né? Explicasse pra galera o que que a empresa faz e tudo mais, já emendando também no teu trampo ali. Boa. Bom, a ElevenFS é uma consultoria que a gente chama aqui de Challenger, né? A gente bate de frente com as grandes, é uma empresa que tem só 7 anos de vida. E o Uhum. DNA da ElevenFS é construir fintech. O FS no nome é Financial Services. Então a gente é focado realmente em construir fintech. E aqui, para quem não está no setor financeiro e não conhece, o conceito de fintech, o conceito de open banking nasceram aqui no Reino Unido, né? Então essa é uma consultoria que viveu muito essa construção de fintechs e não só aqui no Reino Unido, mas nos Estados Unidos, no resto da Europa, na Ásia. Então, a gente vem construindo fintechs, né, para os clientes. Ao longo desses anos, a gente já construiu 16 fintechs de várias naturezas, né? Banco, né, neobanks, fizemos fintech de pagamento, fintech de crédito, super apps. Então, tem um histórico bacana. E eles me trouxeram para a empresa justamente para inaugurar essa prática voltada para cripto, né? Então, a gente tem clientes do mundo tradicional, seja fintech, bancos e reguladores, e o meu trabalho, enquanto consultor, é ajudar a entender onde cripto, DeFi, Web3, blockchains e afins se encaixam nas estratégias dessas empresas, né? Então, eu quero melhorar, por exemplo, o meu processo, a minha eficiência na hora de gerar empréstimos de grandes volumes que são sindicalizados. Como é que cripto, né, as primitivas tecnológicas das blockchains e, enfim, ajudam a transformar esse processo em um processo mais eficiente? Como é que eu faço para tokenizar determinados ativos que são ilíquidos e trazer liquidez para esses ativos? Como é que eu gero valor para os clientes do banco? E esse é o meu papel. E do lado dos reguladores, eu ajudo os reguladores a entender como é que essa mesma infraestrutura que gera toda essa disrupção pode beneficiar os reguladores também, né? Porque eu não sou, apesar de eu ter o pezinho de Gen ali, eu entendo que a gente não vai transformar o mundo inteiro em DGen, então a gente vai ter que achar um meio do Perfeito. caminho, né? E isso passa por ter regras comuns, né, de como a gente vai operar enquanto indústria, não só em um determinado país, mas ao redor do mundo, para a gente evitar arbitragem regulatória, que é ruim para a estabilidade financeira global, né? Então, essas são coisas que eu ajudo os reguladores também a entender e a se preparar para discutir de maneira estruturada. A ElevenFS ela é dividida em 3 divisões, né? Então é um grupo de 3 empresas. A gente tem uma divisão de mídia, que é onde você vê o Blockchain Insider, que é o podcast que eu tenho o prazer de apresentar junto com o Kai Sheffield da Visa, que é onde a gente trata dos temas cripto 2 vezes por mês. Os eventos, os documentários, os vídeos todos, isso tudo é produzido por uma divisão profissional de mídia, então a galera de ponta, assim. E onde a gente também faz muito trabalho para cliente, né? Vídeo, branded content, patrocínio, eventos e tal. A gente faz bastante. Então é uma das unidades de negócio. A segunda unidade de negócio é a ElevenFS Ventures, que é onde eu estou primordialmente, que é a consultoria. Eu costumo falar que é uma venture builder que não cobra equity. A gente cobra o homem-hora, mas a gente constrói, né, ventures para os nossos clientes. E tem uma divisão de produtos, onde a gente tem 2 produtos. Um produto, o mais famoso é o Pulse, que é um Netflix para UX designer. Então, se você está em financial service e você é um UX designer, o Pulse é uma ferramenta de benchmarking, de inspiração, é super curado, tem mais de 5.000 jornadas de apps de financial services do mundo inteiro, onde os UX designers podem basear, né, um pouco do seu desenho, de jornada, etc., para vários produtos. Tem cripto, tem empréstimo, tem conta, tem pagamento, tem várias modalidades aí de produtos e serviços financeiros dos mais variados aplicativos dos mais variados países do mundo. Tudo muito bem curado, tudo bem organizado. E o outro produto é um produto mais de back-end chamado Foundry, que é a gente chama de Smart Services Orchestrator. Você consegue descrever jornadas
de usuário completas nele e puxando o serviço, seja do back-end do banco, seja de prestadores de serviço, tipo APIs, e fazer a integração disso com o app de maneira muito simples. E isso acelera muito a jornada do gerente de produto, né? De desenhar produtos. Você minimiza a quantidade de alterações que você precisa fazer no back. Então, são coisas assim que a gente coloca no ar. Então, isso tudo também ajuda a gente a acelerar projetos para os clientes, obviamente, né? Mas o cliente pode levar o produto e usar, paga uma licença lá e toca a vida. Então, esse é um pouquinho do desenho da firma aqui no Reino Unido. Pô, animal. Quantas pessoas são na empresa, cara? A gente é pequeno, a gente está beirando 100 pessoas. Caralho, foda. Muito maneiro, cara. E há quanto tempo que você tá aí em Londres? Eu mudei para cá em junho, a família veio em agosto, mas eu tô trabalhando na Eleven FS já tem um ano. Eu trabalhava do Brasil fazendo horário de UK. Não recomendo, não é bom, mas era o que dava para fazer. Então, foi bom. Pô, show de bola, cara. Cara, e outra faceta aí, né? Você até já comentou, dentro da própria Eleven FS você tem o podcast, mas você também é o cara do Block Drops, né? Primeiro Sim. podcast aí em português sobre blockchain negócios. Cara, fala um pouco também sobre o Block Drops, assim, quando que surgiu, quando que você viu essa necessidade do mercado, né? Na verdade, não digo a necessidade, mas assim, esse espaço que não estava sendo preenchido no mercado, e aí você lançou. Conta um pouco pra galera sobre essa outra venture aí que você tem. Engraçado pensar no Block Drops como um negócio, né? Porque nunca foi pensado, o Block Drops nunca foi pensado para isso. É engraçado, né? Quando eu saí da IBM em 2019 e voltei para banco, eu não queria perder contato com o mercado, né? Eu fiz grandes amigos, eu aprendi demais, era obviamente do meu interesse continuar envolvido com blockchain de alguma maneira, e eu adoro podcast, eu consumo podcast o tempo todo. Se eu estou fazendo alguma coisa que não requer minha atenção plena, eu vou estar com fone ouvindo podcast. Em São Paulo, eu ficava no trânsito, indo e voltando para tudo que é lugar, e eu ouvia muito podcast o tempo todo. E eu tô em banda, eu toco bateria, eu tô em banda há mais de 30 anos, né? Então eu sei mexer um pouco com áudio e tal. E quando foi no final do ano de 2019, eu fui fazer um evento em BH, falar sobre blockchain para mídia, e a minha co-painelista era a Tamila Talarico, que hoje está na UI, como head de blockchain no Brasil. E a gente saindo do painel, a gente foi convidado para fazer um podcast no evento, assim, tinha uma salinha lá com os microfones e tal. Eu falei, pô, bacana isso aqui, né, muito legal, não deve ser tão difícil fazer um podcast. E eu naquela época eu estava procurando um podcast que falasse de coisas que estavam sendo construídas com blockchain. E a maioria dos podcasts que existiam naquela época estavam muito voltados para trading, para preço, para o token que sobe, o token que desce, compra esse token, vende aquele. E eu não sou um trader, né? Eu continuo trabalhando nessa vida justamente porque eu não sou um trader. Então, eu nunca tive essa paixão pelo preço. Não era um negócio que me atraía. Então, e eu queria alguma coisa em português para eu ir ouvindo, né, em segundo plano, assim, para continuar, né, me manter atualizado. E acabei procurando e não achei muita coisa. Eu falei, pô, já que não é tão difícil fazer um podcast, eu vou dar uma fuçada aqui e vou ver como é que faz, né? E aí achei um aplicativo que eu uso até hoje, que é o Anchor FM, que depois de algum tempo aí até a Spotify comprou, né? E eu comecei a usar esse aplicativo, eu gravava no celular, no speakerphone do celular, né, no Viva Voz, dentro do meu carro, na garagem, 7 horas da manhã, no prédio, porque não tinha trânsito, não tinha ninguém, e era a melhor acústica que eu conseguia na época, né? E aí acabei me fazendo armei uma armadilha para mim mesmo, que quando eu gravei o trailer, eu improvisei o nome e eu improvisei o texto todo do trailer, porque eu não sabia que tinha preparo, imagina, não tinha a menor ideia, né? E acabei falando, esse é o Block Drops Podcast, primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. Toda semana
por Maurício Magal de convidados. E foi pro ar. E depois que foi pro ar, eu falei, pô, eu vou ter que fazer isso toda semana? E aí fiz. E aí, desde a terceira, quarta semana de dezembro de 2019, eu nunca pulei, acho que nenhuma final de semana. Todo final de semana tem alguma coisa. E isso virou a minha maneira de estudar. Porque se eu não conseguir sintetizar o assunto que eu quero falar em 5 minutos, que é a duração do Drops, é porque eu não entendi. Então eu tenho que voltar e ler de novo, né? Ler mais de um artigo, né? Discutir, né, na minha própria cabeça ali como é que eu entendo se vale a pena blockchain, NFT, cripto, para aquele caso de uso ou não, se faz sentido ou não, se eu entendi ou não. E aí eu tento condensar isso em termos não técnicos ou sem jargão da indústria, para, né, eu entendi, então eu consigo explicar para alguém, passar isso para frente, significa que o meu estudo está progredindo, que eu tenho entendido cada vez mais dos assuntos. Então eu tenho muita sorte de ter uma rede que sabe do que está falando, né? Então eu tenho uma curadoria involuntária das pessoas. Então quando vocês veem o anúncio do episódio no LinkedIn, principalmente, que é a minha plataforma que eu uso mais, né, em termos de rede social, eu sempre marco as pessoas de quem eu acessei o artigo. Então, se eu roubei lá do Ribe um artigo lá que ele postou, ou num grupo de WhatsApp, ou no LinkedIn, ou no Twitter, eu vou acreditar no salve, né? Então, essa rede, você vai ver que tem gente que tá toda semana, porque toda semana eu pego das mesmas pessoas alguns daqueles tópicos, né? E isso me mantém ativo, estudando, porque a gente está construindo tanta coisa tão rápido que não dá para falar que a gente é expert em nada, mas dá para estudar toda semana uma coisa nova, né? Então, isso que eu faço através do podcast. Porra, cara, muito foda. Eu me identifico muito com isso. Tanto esse Talks aqui, quanto os artigos que eu gosto de escrever, é muito por causa disso mesmo, né? É algo que eu uso justamente para organizar as ideias e ver se eu entendi de fato aquilo ali. E aí é muito foda, porque quando você coloca a cabeça para funcionar, você acaba fazendo conexões que de repente você nem tinha se ligado na hora que você leu, mas aí quando você começa a botar teu cérebro ali para escrever ou para pensar num roteiro, né? Tu começa a lembrar de outras referências e aquela porra vai fazendo sentido dentro da cabeça, né? Então, cara, me identifico demais. E galera, recomendo aí, cara, Maurício é um dos caras que mais faz curadoria de coisa foda. É até meio perigoso seguir o Maurício, né, cara? Que você tá, porra, fica até ansioso, brother. Porque, pô, o cara toda hora vem com um estudo, uma parada. E aí, porra, eu tenho uma pastinha aqui de favoritos. E eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, né? Então a minha pastinha de favoritos ali tem uma porrada de artigo. E aí, às vezes, eu tiro um tempo pra ler. E, porra, acho que tô bemzão, matei uma porrada de coisa e do nada eu entro nos grupos ali que o Maurício tá e o cara já postou mais umas 7 paradas. Eu falo, fudeu, né? Já tinha diminuído a lista, agora já aumentou de novo. Mas, cara. Mas eu vou te falar, cara, assim, eu passo muita coisa pra frente, eu leio a maioria, mas eu não consigo ler tudo. Assim, eu sou muito. O problema é o seguinte: não dá para ficar. Para você ter profundidade em tudo que está acontecendo na indústria. É impossível. Cara. Quando eu comecei no podcast, eu ficava naquela. Como são só 3 drops por final de semana, eu ficava naquela do tipo, putz, não, esse é legal, agora eu vou substituir, vou trocar, não sei. Aí eu dei um jeito de fazer 3 que eu acho bacana, e aí eu leio, tipo, 5, 6, 10 manchetes rapidinho, só para ter os links lá para a galera se aprofundar mais, né, nas outras notícias que não deu tempo de digerir para todo mundo. Então, eu não tenho mais essa preocupação de, puta, eu preciso ler todos os relatórios que saem. Não, eu leio a maioria, sim, né, especialmente como eu estou na indústria financeira, eu leio muito mais os que são voltados para DeFi, para regulação, para CBDC, para eu saber, né, que cagados os caras estão fazendo com CBDC e tal. Então, eu tenho muito mais um ângulo da indústria financeira, então às vezes eu leio, e aí depende, por exemplo, além de tudo isso, né, que a gente está discutindo aqui,
eu tô no board de algumas startups. Nesse momento são 7. Então, eu ainda tenho que ler as coisas que são da indústria daquelas startups. São várias startups em várias indústrias. E eu preciso me localizar para também não fazer um advisory groselha, né, genérico. Né? Então, para eu trabalhar com os founders, eu também leio, mando para eles material específico, tal, para a gente ter um diálogo que seja produtivo quando as reuniões de board acontecem. Né? Então, eu tendo a priorizar coisas que estão mais perto do uso prático. Né? Então, quando saiu o Soulbound Token, eu demorei um mês para ler, porque não tinha absolutamente nada de uso imediato, né? Aí conheci o Rodrigo Caggiano, minha cabeça foi para casa do caralho, toca ler correndo, né, o artigo de Soulbound Token para entender o que o Rodrigo estava falando. Então, é muito na base das necessidades mais imediatas, né? Porque o volume é muito grande e a gente tem muito pouco tempo no dia para fazer todas essas coisas, né? Então, é assim que eu priorizo. E, obviamente, tem assuntos que, para mim, são muito bacanas, né? Eu tenho banda, eu faço advisory e investimento anjo numa startup de Web3 de música. Então, toda vez que aparece alguma coisa de música, entretenimento, tal, não sei o que, isso já pula pro topo da minha lista para eu ler, porque eu sei que já vai ser útil também. Então, eu não sou um gamer, então quando passa coisa de jogo, a não ser que seja um negócio muito de uma franquia que eu acompanhava quando eu era moleque, muito provavelmente vai passar, né? E aí eu sei que alguém num dos grupos vai comentar e aí eu presto atenção. Pô, cara, perfeito. Perfeito. Só por curiosidade aqui, até fazendo um gancho, Brian perguntou quantos artigos você lê por semana. Tem noção aí, cara? Fazer uma média pra galera aí? A pergunta tá difícil, hein, cara? Eu com certeza eu leio uns 10 por dia, dos mais variados tamanhos. Relatório, aqueles que eu mando nos grupos, que todo mundo fala, caraca, mais um. Esses eu leio menos. Esses talvez eu leia 2 ou 3 por semana, no máximo, assim. Não consigo ler mais, porque eu também não tenho. O meu foco não permite, né? É isso. Mas eu procuro ler pelo menos um relatório grande por semana. Se eu for compartilhar são assuntos que eu quero ter um pouco mais de ângulo, né, para eu poder dar um pouco mais de spoiler, né, para o pessoal no LinkedIn, aí eu leio mais. Eu já li uns 3 por semana, quando tem muito, assim. Tem semana que sai Chainalysis, Elliptic e TRM Labs no mesmo dia. Aí, como é que eu não vou ler um negócio que é da minha indústria, né? Então e nesses dias não dá para ler 10 artigos, aí eu acabo ficando só com os relatórios. Mas eu dou prioridade para coisas que vêm pela minha rede, né, de curadoria, assim. Acho que eu não fico, vou lá baixar ou fico na newsletter. Outra coisa que eu assinei tanta newsletter que agora eu não consigo nem apagar, não dá tempo. Eu apago, já chegou mais 3 newsletters. Então eu nem apago mais, aí no final de semana eu faço uma limpa lá. Mas tem muita coisa. E não adianta, gente. A gente não vai conseguir ler tudo. Não dá para morrer de ansiedade. Temos que treinar, né? Touch grass também, que é importante. Então, É isso. é complicado. Senão também fica muito na teoria, né, brother? E eu acho que a gente é importante a gente ter a prática também, né? A gente colocar em prática aquilo que a gente tá lendo, que a gente tá estudando. Então, porra, ler pra caralho, ouvir podcast é muito bom, obviamente, se manter atualizado e tal, mas também é importante ter um tempo, não só para aplicação, mas um tempo também para você pensar em outras coisas, né, brother? Que senão, pô, fica bitolado Sim, também sim. num assunto, né? Então, como você falou, pô, tu tem Né? banda, você tem outros interesses também que vão além, que são importantes para dar também uma Sim. clareada na mente aí, que senão, pô, uma hora É, tem burnout, né? Não tem jeito. mas você falou um negócio interessante, por exemplo. Às vezes você lê alguma coisa.
é legal você fazer umas reflexões por onde mais isso aqui aplica. A gente está a primeira vez, talvez, que a gente esteja numa indústria em que a infraestrutura é composable. Né? Então, você consegue extrapolar, né, alguma coisa que você leu, como que isso aqui funciona numa outra indústria, como é que isso aqui eu levo para um outro caso de uso. E aí o que é bacana, né, se você está lendo alguma coisa sobre aplicações que estão no ar, vai usar. Conecta a carteira lá e vai entender como é que o treco funciona na prática, né? Então, acho que essa é uma vantagem que outras indústrias não têm e que cripto tem demais, e talvez seja um dos motivos pelo qual a gente tem progredido na velocidade que as coisas têm acontecido, né? Cara, vamos entrar aqui no assunto de hoje, né? Tem uma porrada de assunto aí pra gente falar. Mas assim, eu queria que você primeiro. Você falou uma coisa que é perfeita, assim. Não tem como a gente saber de tudo que tá rolando, né? Quando a gente fala de Web3, a gente tem uma porrada de vertente, né? A gente tem a vertente dos traders aí, que é uma galera que está sempre ligada em preço, em volatilidade de mercado. A gente tem o outro lado também da indústria financeira, que é o que você participa, mas que é o lado também mais de infraestrutura, de regulação. Aí a gente tem o lado das aplicações de, sei lá, projetos de NFTs. Aí tem o outro lado também, que é a parte de aplicações em indústrias que já são indústrias tradicionais, tipo indústria de ingressos e tudo mais, de música, como você falou muito bem. Quais são os seus grandes interesses hoje, Maurição? Aquilo que você fala e tipo assim, cara, isso aqui, obviamente, né, você falou, né, você trabalha hoje numa empresa de serviços financeiros, então você tem esse foco, mas a parte disso, quais são os assuntos que você olha e fala assim, caralho, isso aqui eu me estimulo em ler, em saber mais, porque eu acho que isso aqui é muito foda, isso aqui faz todo sentido. O que você se concentra mais hoje nos seus estudos, no seu foco, cara? Sou o famoso faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque eu tô sempre interessado naquilo que eu ainda não entendi. É uma maldição do tal do lifelong learner, né? O que eu ainda não entendi, por exemplo, que eu estou começando a entender que existe, inclusive, fora de cripto, aplicações para isso, são os zero knowledge, né? Os roll-ups, as provas e tal. Eu acho que esse é uma fronteira que eu acho que vai auxiliar em alguns aspectos, né? Acho que vai auxiliar a entrada cada vez mais integral dos institucionais, porque os institucionais são indústrias reguladas, em que privacidade tem espaço, tem lugar e tem necessidade. Então, se a gente conseguir resolver isso com o ZK, eu acho que vai ser uma coisa que pode aumentar, né, o apetite dos institucionais por entrar na indústria do ponto de vista de construção, não do ponto de vista de especulação. Então, acho que fala com isso bastante bem, né? E tem aplicações fora do mundo cripto que vão usar Zero Knowledge, né, a criptografia Zero Knowledge, para outras funcionalidades. Então, talvez aí seja também uma maneira da gente começar a trazer um pouco dessa fronteira do que é cripto para o que não é cripto, e aí, através do Zero Knowledge, trazer casos de uso que sejam fronteiriços e que a gente possa começar a capilarizar mais o uso da infraestrutura cripto, em casos não obviamente cripto, né? Então, acho que esses são os dois ângulos de ZK que me atraem mais. Para isso, eu preciso entender um pouco mais, né, do que a matemática que está por trás, por que isso aí funciona do jeito que funciona, e coisas afim. Então, acho que esse é um assunto que é de interesse. Eu não domino de maneira alguma, mas tenho lido bastante, tenho uns vídeos também, enfim, a gente troca bastante aí, tem um backlog para ler interessante aí, que essa talvez seja a próxima sprint, assim, de leitura, né? Eu tenho um tema que inclusive, eu já vinha pensando nisso, mas eu fui elaborar no Ethereum Rio. Mentira.
no Blockchain Rio Festival em setembro, que é a questão do home staking ou do solo staking, né? Para blockchains de proof of stake, existe aí um risco de concentração, né? Com as liquid stake pools. E eu acho que a gente precisa começar a caminhar na discussão de como é que a gente melhora o UX do staking para levar isso para as residências. Eu tenho uma geladeira, eu tenho um computador, eu tenho uma TV a cabo e eu tenho um computador aqui que faz o staking, né? Eu acho que essa é uma visão que eu tenho e que eu gostaria de poder elaborar um pouco melhor, porque eu acho que esse vamos dizer, a descentralização ideal, né? Para blockchains de proof of stake. E eu acho que tem um espaço, tem um problema de mercado aí que precisa ser ocupado por alguém. Até dei uma cutucada no Daryl da Ledger lá no grupo outro dia, a gente estava falando disso. Tá aqui, eu acho que esse tá na plateia, hein? Pode provocá-la ao vivo. Tá aqui. Não, eu acho que esse é um assunto que não foi elaborado à exaustão e por isso que a gente está vendo o Lido ter uma predominância muito grande, a gente está vendo o Rocket Pool, né, tendo uma predominância muito grande. Eu acho que a gente pode ter uma discussão mais séria sobre descentralização. Infelizmente, Proof of Stake é um protocolo de consenso que permite isso, né, um método de consenso que permite isso. O Proof of Work já não permite. Eu vou ter uma geladeira e vou ter uma máquina ASIC gigantesca na minha... Não vou, né? Não faz sentido. Mas no Proof of Stake a gente pode provocar essas discussões assim, né? Então, acho que é bacana poder elaborar isso um pouco mais, inclusive com os próprios liquid staking apps, né? Os LSTs ali, a Lido, o Rocket Pool. Acho que isso para eles também não é exatamente ideal que eles tenham uma predominância tão grande. Então, esse é o segundo tema. E o terceiro tema, que está ligado um pouquinho mais no meu dia a dia, é elaborar uma visão do que é a indústria financeira quando tudo que a gente tiver for descentralizado, né? Então, qual o papel do banco numa economia em que todos os rails, né, todas as transações rodam em cima de um conduíte descentralizado, uma blockchain X, né, pública, com privacidade. O que é o papel do banco nesse cenário, né? Um conjunto de smart contracts. Qual que é a responsabilidade fiduciária do banco? Se não tem autocustódia, como é que o banco garante ou retém cliente? Como é que é a fidelidade de cliente num cenário desse? Então, tem algumas visões de médio e longo prazo que eu ainda estou elaborando para os clientes, obviamente, né? E que eu tenho investido um tempo, assim, me debruçando sobre esses exercícios de extremo, né? Porque eu sei que não vai chegar nesse ponto, né? Mas eu acho que a gente precisa exercitar o que significa isso, quais são os riscos, quais são os benefícios, se isso é algo, se é um futuro que a gente deveria procurar, né? Porque é uma maneira também da gente entender o que ainda falta para construir, se esse futuro é um futuro que a gente realmente ambiciona. Então, aí estão os espaços e as oportunidades. Então, acho que esses são os três temas que recentemente eu tenho me debruçado mais. E aí tem os temas das várias startups que eu estou envolvido e que variam, né? Tem coisa que é Web3 com saúde mental misturado com metaverso, tem Web3 com música, tem gestão de condomínio, tem tokenização de ativo, tem, sei lá, um sem número de coisas das várias startups com cross-chain liquidity, tem um monte de coisa. Então, são temas que eu aí aos poucos vou estudando e vou discutindo com o pessoal, mas aí são muito específicos, não é nada muito do meu interesse, vamos dizer, individual ou intelectual individual, né? E, cara, você comentou aí, né? Como é que você vê esse movimento de players tradicionais aí de TradFi começando a adotar blockchain, entrando aí, digamos assim, nesse meio, e aí também já emendando com as CBDCs aí, cara? Pô, isso tem muito Max aí que fica puto, né? Que acha isso um absurdo e tal. Mas você, como um cara que trabalha numa consultoria que presta justamente esse serviço, né? Essa ponte entre mundos, né?
Dá um pouco da tua visão sobre esse movimento, né? Outro dia teve o Deutsche Bank lá na Alemanha, emitindo, não sei se não sei exatamente qual que era o produto financeiro, né? Mas enfim, Foi um bonde. emitindo as bonds Eles lá. emitiram o título. Teve a Siemens também, né, que também fez algo Sim. nessa linha. A gente também tem um movimento grande aí de real world assets também sendo tokenizados, enfim, é algo que, em teoria, né, a galera mais maxi descentralizadora, DeFi, o cacete, fica meio puta com isso. Como é que você vê esse movimento de players mais tradicionais e ativos mais tradicionais utilizando blockchain, sendo tokenizados e tudo mais, cara? É um movimento natural, porque é uma indústria a indústria financeira, especialmente, é uma indústria que está presa em tecnologia legada, né? Quantos investimentos aí que foram feitos ao longo dos anos, que são caríssimos e que tem que se pagar ao longo de 10, 20 anos, então é muito difícil você justificar um CAPEX, né? Que vai substituir um ativo que não foi nem depreciado completamente ainda, né? Então, eu entendo o lado do TradFi, são mais de 20 anos trabalhando em instituições financeiras dos mais variados tipos, eu entendo um pouco das limitações que isso, né, gera nessas empresas. Então, eles estão. Eu acho que a tokenização é essa fronteira que torna cripto palatável para finanças tradicionais. Eu entendo o lado dos, apesar de eu não ser um maxi, eu entendo o lado dos maxi. O ponto é que eles estão olhando para o ideal dentro daquela ideologia ou daquela filosofia que eles defendem, e o mundo está longe de ser ideal. A gente tem que trabalhar muito com a realidade, né? E a realidade é que existe uma indústria já que tem centenas de anos, que aprendeu com seus próprios erros, mais ou menos, dependendo da jurisdição, e que é regulada e que é por onde a gente tem acesso a dinheiro, né? Então, para você sair de onde a gente está, dessa indústria, né, com concentração, inclusive, de poder, existem países com uma concentração de entidades financeiras pequena, então você tem, às vezes, os top 10 bancos dominam, a Inglaterra tem os top 9, o Brasil tem os top 5, nos Estados Unidos é um pouquinho mais diluído, mas são indústrias com concentração, porque a Web 2, vamos chamar assim, é uma indústria de economia de escala. Então, a acumulação acontece em redes sociais, acontece em banco, acontece no varejo, acontece em várias indústrias que estão acostumadas com o paradigma centralizado. Então, você romper esse paradigma para algo que gera efeito de rede, ou seja, não gera economia de escala, não gera concentração de poder, não gera uma série de upsides que essa galera está acostumada, você precisa entrar, começar a trazer um pouco desse paradigma por mecanismos que eles entendam. Por isso que a tokenização está se tornando tão popular, né? Porque quando o banqueiro pensa em tokenização, ele pensa em securitização, né? Então, é importante a gente entender os incentivos específicos que essa galera vê na infraestrutura descentralizada. Por isso que a gente está tendo esse tipo de conversa agora, né? Esse exemplo que eu dei anteriormente do que é o banco num cenário completamente descentralizado é um exercício que eu ajudo os bancos a fazer justamente para se preparar para isso, né? Então, eu entendo que o momento é de transição. A gente estava até comentando num dos grupos aí ontem, hoje cedo, da Web 2.1, 2.15, 2.25, 2.5, 2.7, né? Talvez a gente chegue lá na Web 3, onde realmente a gente vai estar com o paradigma descentralizado instalado, e esse passa a ser o status quo, e a gente deixa de ter economia de escala nas economias globais e passa a ter efeito de rede, onde a gente tem muito mais acesso a riqueza, a serviços, a produtos, a gente consegue ter um equilíbrio muito maior entre todo mundo que está envolvido. Então, eu entendo o lado do Maxi, eu acho que a gente nunca vai chegar no cenário em que os maximalistas de qualquer tipo idealizam, mas eu acho que a gente está começando um movimento
de adoção pelo lado da tecnologia. Então, acho que esse é um ponto. Aí, indo para o seu segundo ponto, que é o ponto dos reguladores e das CBDCs, eu tenho uma frase que eu fico repetindo, e uma hora eu vou fazer uma camiseta com ela, que é Old frameworks don't apply to new paradigms. Então, frameworks, né, arcabouços antigos não se aplicam a novos paradigmas. E a gente está olhando para bancos centrais, olha o nome da entidade, né? Banco Central. Central. No paradigma descentralizado, né? Pô, como é que o cara que passou 20, 30 anos trabalhando numa entidade, numa autarquia, né, do governo, com a cabeça de centralização, como é que eu faço para esse cara entender o paradigma descentralizado e trabalhar para incorporar coisas que sejam úteis desse paradigma na vida desse cara que é centralizado? Cara, esse é um exercício muito difícil. Eu não queria ser um regulador nesse momento da história. Você tá entendendo? É muito difícil que as pessoas que tenham... E de novo, como é que tem aquela piadinha lá da vaca, não sei o que, você repete um monte de coisa, aí você pergunta o que a vaca bebe, aí você fala leite. É a mesma coisa pro sujeito que está num banco central ou numa entidade central que rege uma indústria, para ele pensar no novo paradigma. É muito difícil. Então, aos poucos, a gente vai ter que trabalhar com essa galera, quem vem desse paradigma descentralizado, para fazer essa ponte. Em algum momento, a gente vai achar um jeito de trabalhar junto. Eu não acho que a CBDC vai ser esse jeito, primeiro, né? A CBDC tem um viés de surveillance state, né, de estado de monitoramento total, muito grande. Por que a CBDC é um sucesso na China? Porque a China é um estado totalitário, né? Então, a gente não pode ter um dispositivo monetário que tem esse potencial trabalhar, né, ao sabor dos ventos do governo da ocasião, né? Porque governos mudam, as ideologias variam, Sim. E aí você tem um dinheiro que serve único e exclusivamente aos interesses de um governo centralizado. Então, eu acho que a gente precisa ter essas discussões, eu acho que a gente precisa ter os Lift Labs da vida, maravilhosos, acho bacana pra caramba, tem que testar, mas tem que ter uma discussão conceitual sobre se esse é o melhor uso da tecnologia quando a gente fala de dinheiro. Porque dinheiro é uma coisa muito importante para todo mundo, e aí fala, mas a stablecoin é um dinheiro privado. Eu concordo, mas a infraestrutura é pública. Então, a gente precisa ter um pouco mais de nuance para discutir isso. Todas as CBDCs são ruins, Magaldi? Não. Nem todas as CBDCs são ruins. Mas por quê? Porque as implementações vão variar. E aí vem um problema das implementações estarem sendo feitas de maneira isolada ou de maneira regional, né? Então você tem lá um consórcio lá na Noruega, Dinamarca, Suécia fazendo uns experimentos. Aí tem Alemanha e Holanda com outro. Aí o Canadá fazendo um treco sozinho. Aí Singapura, o outro. Aí tem o dólar digital, o real... Pô, cara, aí a gente vai continuar, cada um fazendo a sua moeda na sua infraestrutura. Como é que a gente trabalha junto globalmente? Pô, não trabalha, porque mesmo que eu use o mesmo protocolo para desenvolver uma CBDC em 2 países diferentes, nada garante que essas implementações vão ser compatíveis, vão ser interoperáveis. Então, o que a CBDC está procurando hoje, as stablecoins já resolveram. Então, na minha cabeça, o desenho final desse negócio vai ser algo do tipo: bancos centrais vão ter as suas CBDCs, elas vão só até os bancos. E aí, do banco para frente, a gente vai ter talvez 2 dispositivos diferentes. O primeiro são as stablecoins emitidas privadas, né, por agentes. E a outra são os depósitos tokenizados, que já começaram a ser experimentados por alguns bancos ao redor do mundo, que nada mais são do que stablecoins emitidas por banco com PEG 1 para 1 contra uma CBDC. Então, eu não acho que a gente chegou no modelo ideal ainda. Esse é o modelo que está na minha cabeça agora.
mas eu acho que são discussões que a gente não está tendo, no geral. Países que estão tendo consulta hoje sobre CBDC, que eu sei ativamente, ou seja, estão perguntando para a sociedade como é que eles encaram esse tipo de dispositivo, é a Europa e o Reino Unido. Tem consultas abertas. E a Austrália. São os 3 países que têm consultas abertas. Ou seja, o regulador está vindo para a sociedade perguntando: olha, nós experimentamos com esse negócio, as nossas opiniões são essas aqui, pelo que a gente aprendeu, a gente ainda tem essas dúvidas aqui, o que vocês acham? Eu acho que esse diálogo é fundamental e nenhum país deveria implementar uma CBDC sem fazer uma consulta pública nessa profundidade. Acho que, de fato, seria de uma irresponsabilidade muito grande não fazer uma consulta nesse nível para a sociedade, você implementar sem fazer essa consulta, sem levar em consideração a preocupação do público em geral. Um exemplo que eu até citei quando eu compartilhei o paper da consulta aqui do Reino Unido é que tem um capítulo inteiro sobre privacidade. Pô, essa é uma conversa super importante, né? Agora, tem uma conversa nesse paper sobre o uso do CBDC pelo varejo, pelos indivíduos. Isso aí já me coloca a pulga atrás da orelha. Então, acho que temos que ter essa conversa. Eu não acho que sair correndo para implementar, para ser o primeiro país a ter uma CBDC rodando em produção, é o melhor uso do tempo. Em 2018, teve um evento sobre blockchain lá no BNDES, e na época eles estavam estudando algo que eu achei super interessante, que eu vejo como uma aplicação útil de CBDCs, que é rastreando a grana de empréstimos do BNDES, né? Então, basicamente, o tomador de empréstimo, quando isso já funciona assim, né? Quando você toma um empréstimo no BNDES, você tem que avisar para o que você está tomando aquele empréstimo, mesmo que seja para capital de giro e tudo mais. E a ideia, na época, e eu não sei se isso foi à frente ou não, se isso é um dos projetos que estão sendo colocados pelo Banco Central, mas a ideia era que esse empréstimo fosse através de uma moeda digital pareada ao real, né, emitida pelo próprio governo. O tomador de empréstimo receberia essa moeda e ele, como já acontece hoje, né, para quem não sabe, você tem os fornecedores que são cadastrados pelo BNDES, então necessariamente você já precisa gastar, usar esse dinheiro com esses fornecedores e basicamente vocês teriam que, os tomadores de empréstimo usariam esse dinheiro com esses fornecedores e depois esses fornecedores trocariam pela uma moeda normal, digamos assim, né? Não uma moeda digital para poder pagar os seus funcionários e tudo mais, mas que na época a ideia era você ter transparência com dinheiro público, né? Então eu penso que isso, por exemplo, é algo super interessante e mais até do que isso. Imagina se todo o dinheiro, a verba que vai para deputado, enfim, evitar que essa galera do bem aí faça rachadinha, né, ou orçamento secreto que, porra, libera uma grana para prefeitura e tudo mais. Isso eu acho uma aplicação super interessante, né? Porque nesse caso a transparência é mais do que necessária e aqui no Brasil tem zero transparência, pelo contrário, né? O que mais a gente tem porra, um desperdício de dinheiro público de diversas formas, justamente porque a gente não consegue saber exatamente como que essa grana está sendo utilizada. Você enxerga assim também, cara? Você acha que nesses casos envolvendo BNDES, envolvendo empresas públicas, envolvendo políticos e tudo mais, seria interessante uma aplicação de moeda digital para que a própria sociedade consiga ver de fato para onde aquele recurso está indo? Gosto dessa aplicação. Se eu não estou enganado, Felipe, o TCU, o Tribunal de Contas da União,
botou de pé um projeto ano passado para fazer desde a licitação até o desembolso, o rastreamento desse processo com blockchain. Então, eu acho que sim. Eu não acho que precisa ser do ponto de vista do dinheiro, né? Esse rastreio, ele não precisa ser necessariamente com uma CBDC ou com o BNDES Token, né? Que você citou aí no começo do teu ponto, lá com o glorioso Gladstone, meu guru, né? Gladstone Arantes. Eu acho que são experimentos importantes, sim. Eu acho que transparência deveria ser, eu não sei porque que não é, mas deveria ser um atributo da democracia, né? Exatamente. E eu acho que temos sim esse espaço a ser explorado de maneira mais ostensiva, sim. E aí a gente pode falar de transparência para vários processos da ordem pública, né? Inclusive processos, por exemplo, criminais, né? Que tem que ter visibilidade na esfera pública. Você trabalhar a privacidade dessas informações de maneira eletiva também, para quem tem que ter acesso, quem não tem que ter, né? Na gestão de chaves e perfis e tal. Acho que talvez isso fosse de fato uma coisa interessante a ser explorada. Eu sou bem próximo do time da GoLedger, que é o pessoal de Brasília. Eles são bastante especializados em Hyperledger, né? O Marcos, que é um dos sócios fundadores lá, foi presidente do Chapter no Brasil durante 2 anos. E eles têm, inclusive, é uma das poucas plataformas, eles têm uma plataforma de desenvolvimento para Hyperledger chamada GoFabric, se não me engano, que é um dos fornecedores de tecnologia licenciados pelo Ministério da Defesa, por exemplo. Por que tem uma tecnologia que é brasileira, construída em cima de um protocolo público, a gente não pode usar para toda a parte de gestão de dados do governo brasileiro, por exemplo? Né? Seria uma coisa super bacana, né? E daria eficiência para o serviço público de maneira única, né? A gente estaria muito perto do tal do e-government, que é o conceito de governo digital, né? Se o serviço público se apoiasse em tecnologias desse tipo. E aí vem um ponto todo, né, que também o serviço público é uma indústria antiga, com pouco investimento, em que você não vai ter um CAPEX para transformar, né, a infraestrutura dele de um jeito substancial. Então, como é que a gente começa esse processo que pode levar vários anos? Aí que fica a pergunta. Mas concordo contigo, acho que tudo que a gente puder dar mais transparência para a coisa pública acaba inibindo, né, esses desvios de conduta. E aí, como tudo na coisa pública, tem que ter a tal da vontade política. Né? Você vai contar para o cara que é beneficiado pela obscurecência, que você vai aprovar um projeto para colocar uma ferramenta de transparência para tudo que ele faz, qual que é o incentivo que esse cara tem para aprovar um projeto desse. Então, se a gente fala de... a gente fala muito de real world assets, mas esses aí são real life problems, né? Então, complicado. Cara, é muito doido isso. Eu e o Cadiano, que tá aqui na conversa também, a gente... Bom, eu sou sócio de uma empresa de ticketing, né? De ticketing blockchain. O Cadiano também tem a It's Ticket. E a gente troca muita ideia sobre isso, né? E a gente chegou à conclusão que, porra, dentro do nosso pitch de venda, a gente sempre fala da transparência, né, do controle sobre o mercado secundário, de você conseguir inibir o cambista, né, ganhar dinheiro com o cambista, também, que hoje é coisa que não tem o que fazer. E a gente chegou à conclusão que não é para todo mundo que é bom a gente apresentar esse tipo de solução, né? Porque, porra, tem muita gente, geralmente quem ganha dinheiro com cambista, com desvio de ingresso e o cacete, é o cara que tá lá dentro mesmo, de clube de futebol, que tá lá dentro de produtor de evento, de casa de show e tudo mais, né? Então é foda, né, cara? A gente acaba esbarrando, né? Nem todo mundo gosta desse tipo de transparência, porque a transparência acaba com a festa de muita gente. Mas vamos lá, chegou uma pergunta aqui do J. Romão, meu camarada, diretamente do Recife, tá sempre aqui conosco. Ele fala: salve Magaldi e galera.
Um dinossauro do mundo blockchain que conheço disse que o Brasil está uns 10 anos atrasado no desenvolvimento de negócios e tecnologia, entre parênteses, devs, blockchain, mas somos muito bons de marketing sobre esse tema. A Colômbia, por exemplo, está muito à frente em informação de devs em blockchain, segundo este mesmo dinossauro Web3. Qual sua análise sobre isso e quais dicas para diminuirmos o gap entre fazermos blockchain de verdade e segurarmos mais a mão no marketing? Eu acho que segurar a mão no marketing é inviável, né? Até porque é da natureza nossa do brasileiro falar dos nossos sucessos e dos nossos sucessos futuros, né? Mas eu acho que tem um gap de educação, sim. Eu acho que a gente consegue. Eu não conheço a Colômbia nesse nível, né? Mas eu acho que a gente precisa trabalhar. Assim, educação em geral é uma coisa muito deficitária no Brasil, nos países emergentes, né? Então acho que esse é um primeiro ponto para ressaltar, né? A gente está falando. Quando eu falo dos unlocks de Web3, em geral eu falo de educação, UX e integração regulatória, né? E quando eu falo de educação nesse sentido, é muito mais voltado para a educação completa do indivíduo, né? Pô, entender, tu vai mexer em cripto e tu não vai entender filosofia, tu não vai entender economia, tu não vai entender de política, tu não vai entender, pô, aí fica uma coisa super mono ali, né? Eu vou ser um desenvolvedor, mas você não sabe nem que problema você está resolvendo, né? Então eu acho que tem um espaço grande para a gente ter uma educação um pouco mais holística, e eu acho que é importante a gente olhar para isso também em cripto, né? O cara que vai aprender Solidity, bom, o cara tem que entender um pouco mais de arquitetura, o cara tem que entender um pouco do protocolo, o cara tem que entender um pouco da aplicação que ele está desenvolvendo. Então, eu acho que tem espaço, sempre tem espaço para melhorar a educação, e no caso do Brasil, eu acho que tem bastante espaço para melhorar a educação, mas eu vejo com muitos bons olhos alguns projetos, né, tipo o Play for Change lá do Rio, que tem feito um excelente trabalho de levar a educação cripto para as comunidades, né? Então é importante a gente olhar pelo ângulo da educação um pouco mais holística e não só vou treinar desenvolvedores. Putz, treinar desenvolvedores é bacana, mas eu acho que temos que olhar um pouco mais amplo, né, para o problema da educação e começar a pensar nisso de maneira mais completa. Eu não vejo. Porque se você é treinado, esquece educação, né? Se você é treinado para ser um desenvolvedor, você vai ser só mão de obra, você não vai ser cérebro, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar em como é que a gente educa as pessoas para resolver problemas, né? E eu acho que esse é o desafio, e é um grande desafio desse unlock nosso da Web3 também, né? Tem que educar todo mundo, tem que educar o cambista, tem que educar o cara que compra a solução, tem que educar o artista, tem que educar o educador, tem que educar os jornalistas, né, o pessoal de grande mídia, que continua falando groselha sobre cripto de maneira geral. Então, acho que falta um pouco de educação para todo mundo, e aí não é só em cripto, acho que a gente tem que olhar um pouco mais para essa formação um pouco mais ampla, para a gente, em vez de resolver problema, né, sair criando mais problema. Né? Então, precisamos ser um pouquinho mais sério em relação à educação em vários âmbitos. Você citou aí educação, UX e regulação como grandes barreiras que a gente precisa transpor ainda. Você diria que são as Sim. grandes barreiras para a gente falar de mass adoption, para a gente falar de, cara, minha mãe, meu pai entrando nessa normalmente? Para você é esse o caminho? Acho que essas três coisas, elas vão tornar mais palatável que vovô e vovó tenham acesso à criptoeconomia, né? A gente aqui na Eleven FS tem a teoria do Boomer Opportunity, né? O que é o Boomer Opportunity? Se você olhar para o mercado global, né, de equities, por exemplo, você está falando no mercado de 100 trilhões de dólares, né?
E DeFi hoje, sei lá, deve ter 80 bilhões, 79 bilhões, não vi no DeFi Lama hoje, mas deve ter, sei lá, 90 bilhões de dólares do DeFi. O gap é muito grande. E a gente só vai conseguir migrar de TradFi para DeFi se DeFi tiver as mesmas condições que essa galera encontra de segurança, de confiabilidade, né, de ter com quem reclamar, de ter um acesso fácil, de ter uma UX que eles entendam, de um relatório. Então, eu acho que é importante a gente levar em consideração que para a gente acelerar essa boomer opportunity, a gente tem que resolver coisas na indústria para que ela se torne uma indústria, né? Então, educação é uma delas, sem dúvida nenhuma, mas quando eu falo de UX, não é só o UX que tem que ser bonitinho, tem que ter pouco clique, nem é isso. O UX que eu tô falando tem que ser seguro, tem que ser acessível, a pessoa tem que entender o que ela tá fazendo. O Kevin Rose, cara, foi hackeado, autorizou uma transação cagada num site qualquer aí, perdeu 4 milhões de dólares. Sim. Kevin Rose, um dos mais OG que tem em cripto, você tá entendendo? Pô, se o Kevin Rose consegue ser hackeado, você acha que eu vou falar pra minha mãe colocar o dinheiro dela numa wallet XPTO? Não dá, não faz sentido, né? Então, eu acho que a gente precisa ser muito sério em relação a esse tipo de coisa, porque não adianta falar, eu acho bacana, vai ter adoção massiva, a gente não resolver esse tipo de coisa. Eu acho que é bacana a gente poder discutir isso de maneira bem objetiva, e eu acho que tem um espaço, uma oportunidade gigantesca para os builders aí resolverem o X de cripto. Assim, não é pequeno, tá? É um espaço gigante. Sim. Gigante. A gente precisa trabalhar para tornar as coisas mais ergonômicas, mais intuitivas, mais simples, né? Toda vez que eu entro no Lens, sei lá, umas 2 vezes por semana, no máximo, né? E aí eu tô lá no Lens, toda vez que eu vou fazer sign-in, eu tenho que autorizar. Eu vou lá autorizar, eu fico, será que eu tô no site do Lens certo? Tá no meu favoritos lá, entendeu? Mas toda vez eu fico... Só que o texto que vem na wallet é ininteligível. Sim. Impossível de entender. Eu vou meio que, no tato, entendeu? Então, e eu sou um cara que tô nesse treco desde 2017, trabalhando nisso, e eu continuo com as dúvidas. Sim. Tem um jeito melhor de fazer isso. A gente precisa... Então, eu acho que a oportunidade é enorme. E se eu fosse um UX researcher, um UX designer hoje, pensando, qual que é meu próximo movimento profissional, eu totalmente iria para cripto resolver esse problema da UX, cara. Eu acho que é muito evidente esse problema, e eu justamente, assim, não sei por que a gente não tem mais gente focando nisso, porque quando a gente se organiza para atacar um problema em DeFi, em cripto, a gente resolve os problemas. Então eu acho que o UX é um desses que a hora que clicar, a gente vai destravar e aí vai ter uma chance maior de ter mais gente dentro. E o outro que eu falo da regulação não é regulação pura e simplesmente, né? Eu chamo de integração regulatória, mais do que de regulação. Porque eu acho que a gente vai precisar ter protocol level rules, né? As regras no nível do protocolo, porque aí todo mundo vai jogar igual, né? O motivo pelo qual qualquer um desenvolve um negócio em qualquer lugar do mundo e bota para rodar no Ethereum é porque tem padrão global. Não é porque é bacana, é porque está padronizado, né? Então, para a regulação vai ter que ser o mesmo. Cripto é uma infraestrutura que é global, digital, funciona 24/7, e os reguladores estão acostumados a regular coisa que para no final de semana. Entendeu? Os reguladores não estão acostumados a olhar o dado transacional no momento em que ele acontece. Os reguladores estão acostumados a olhar um relatório que chega 45 dias depois do fato, que eles olham consolidado, entendeu? Então, vai ter que mudar também a maneira como a gente integra a regulação na infraestrutura para que os reguladores possam passar a se beneficiar dessa mesma infraestrutura que a gente usa para transacionar. E isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso tem que acontecer de maneira orquestrada, né, junto com o desenvolvimento da indústria. É esse tipo de nuance que eu faço, essa distinção que eu faço quando eu falo de integração regulatória. Outro tema, por exemplo, que o pessoal dos DeFi Degen odeia que eu falo isso, mas eu acho que a gente vai precisar ter regulated DeFi.
eu acho que a gente vai precisar ter, de repente, um SDK que seja oferecido pelo regulador. Porque não só eu vou conseguir acelerar o desenvolvimento das inovações, mas eu sei que tudo que sai de produto daquele smart contract que foi feito naquele SDK já sai obedecendo um conjunto mínimo de normas. Então, eu acho que a gente está... O paralelo que eu faço é nós estamos em 91 da primeira internet. Quando a gente fala que a gente tá... Todo mundo gosta, we're early, é porque todo mundo... Quem compra ativo acha que tá barato, então vai subir o preço, eu vou ganhar dinheiro. Não é isso. O we're early é porque tem coisa pra cacete pra construir. Caralho. Então, vamos construir, gente. Vamos fazer. Tem problema para resolver. Tem problema novo que a gente criou para nós mesmos, para a gente resolver. Então, tem espaço, né? E por isso que eu fico tão empolgado de trabalhar com founders, com builders, como advisor, porque eles me desafiam a pensar em novas maneiras de resolver esses problemas, coisas que ou a gente criou para nós mesmos ou a gente ainda não conseguiu resolver para a massa, né? E integração regulatória é uma delas. Por isso que eu gosto de trabalhar com regulador também. Cara, complementando isso aí que você falou, né? E eu acho. A gente gravou um podcast também, né? Vai ao ar, eu acho que em março, dando spoiler já aqui, mas a gente fala bastante sobre isso. E muita gente se apaixona pela tecnologia e não pelo problema que ela resolve, né, cara? E no final das contas, se a gente está querendo falar de mass adoption, a gente precisa entregar produtos que estão resolvendo problemas reais de pessoas reais, né? Não criando dinheiro do ar e o cacete a quatro, mas resolvendo problemas mesmo das pessoas. É É o isso. famoso job to be done, é um conceito clássico aí do Clayton Christensen, mas que se aplica a todas as indústrias e, obviamente, a nossa indústria aqui também. Isso que você falou de UX, tem uma discussão bem interessante rolando, porque tem alguns autores que falam muito sobre isso, né? Tem um cara que eu sempre cito, eu já citei ele 200 mil vezes aqui, aqui no Talks, que é o Mark Geffen, que ele escreveu um texto muito bacana. Ele pega o conceito de Web3 que ficou famoso ali com o Chris Dixon, né? do Read, Write and On. Ele fala que o Web3 é Read, Write and Assume Responsibility. É porque você está colocando na mão das pessoas uma responsabilidade que hoje elas não estão acostumadas, e aí em cima disso ele fala muito, dá o X de como isso tem que melhorar. Mas a gente tem outros autores, outros caras, um deles o Mika Roncassalo, ele é da Uniswap, que ele fala que o problema da Web3 não é o X, que o problema é que não tem produto bom, né? Não tem produto que as pessoas comuns de fato querem usar, porque hoje elas já encontram produtos melhores na Web 2. Então é uma discussão muito bacana que eu sempre gosto de falar, né? Então, é foco no produto, é foco em entregar algo que de fato as pessoas queiram usar e não que as pessoas queiram comprar para revender, né? Não faz muito sentido a gente pensar só em produtos assim, né? Que você está vendendo algo para essa pessoa pegar e revender, e revender, e revender. Isso aí nada mais é do que a boa e velha pirâmide, né? Eu lembro quando eu era moleque, sempre rolava isso lá no meu colégio e depois até no meu início de vida profissional também, como jornalista em redação, que era tipo, pô, chega aqui e tal, bota um dinheirinho aqui, e aí depois se você arrumar mais duas pessoas, enfim, você tá sempre colocando um dinheirinho para vender para outra pessoa e soltar aquela batata quente na mão das pessoas. Então eu acho que a gente precisa ter hoje uma ideia exata de como conseguimos entregar produtos que estão resolvendo problemas de fato para as pessoas e, obviamente, produtos como o Maurição falou, que tenham uma usabilidade bacana, né? Aceitável para que as nossas mães, os nossos pais, os nossos avós se sintam confortáveis de usar algo que eles vão de fato querer, porque vai ser útil para eles, mas que eles também não tenham preocupação com segurança e tudo mais. Maurição, eu tenho aqui 200 perguntas, então, cara, eu já vou deixar aqui um convite para a gente fazer uma parte 2 porque tem assunto pra caralho pra gente falar. Mas duas coisas que eu queria que você comentasse antes, cara. Primeiro, quais Boa. aplicações hoje
de blockchain que não são tão mainstream, que a galera não tá falando tanto, mas que na tua cabeça você olha e fala assim, caralho, essa porra aqui é no-brainer, isso aqui é realmente disruptivo. Tem alguma que você pensa e fala assim, cara, ninguém tá se ligando nisso, mas isso aqui tem um poder absurdo de disrupção? Tem duas. Tem duas. Na verdade, são duas famílias, vamos dizer assim. Uma é uma aplicação e a outra é uma família de aplicações. Eu estou encantado com social network em Web3. O fato de você poder carregar os seus dados, os seus seguidores, os seus posts, os seus follows em qualquer plataforma, para mim, é altamente disruptivo, porque ele mexe com o core business de social media na Web 2. Você estava falando agora, né, do que a gente se acostumou com a Web 2. O que a gente se acostumou com a Web 2? A gente se acostumou a oferecer a nossa privacidade em favor de um serviço, entre aspas, grátis, né? Então, eu costumo falar, né, na Web 2, if the service is free, the product is you. Né? Se o serviço é de graça, o produto é você. Na Web 3, nothing is free, but you own everything. Nada é de graça, mas você é dono de tudo. A gente esqueceu como é que é ser dono das coisas. A Web 2 tirou isso da gente. A gente acostumou a terceirizar a custódia até da nossa identidade digital para prestadores de serviço que monetizam essa identidade e a gente não encosta nelas. Então eu estou muito encantado com as possibilidades de retomada da nossa privacidade que os protocolos de Web3 Social permitem. Então, tem Subsocial na Polkadot, tem o Lens, que é um protocolo que está populando, né, um monte de outras redes estão sendo construídas em cima, com várias UX diferentes, tem mais mobile, tem mais web, tem todas muito bacanas, né? Então acho que essas é uma família, né, de aplicações, um tipo de aplicação Web3 que eu acho que, como a gente estava falando, resolve um problema real, que é o problema da propriedade dos dados, né? Então acho que esse é um primeiro... Lens é muito foda, né, cara? Eu tô há 6 meses nessa porra e toda vez que eu posto uma parada, eu faço questão, eu uso muito o Lenster, né? Quando eu posto uma parada no Lenster, eu vou em outro só pra ver aquela porra lá. Eu acho isso inacreditável, cara. É muito maneiro, eu não me canso de fazer isso, cara. É muito doido essa porra, cara. É muito... E para nós, que nós estamos acostumados, né, a estar fechado num walled garden, né? Mesmo redes sociais do mesmo dono, você não consegue isso, né? Você tem o WhatsApp, você tem o Messenger, você tem o Instagram, você tem o Facebook, e são completamente ilhados com modelos de monetização em cima dos seus dados completamente diferentes, mas a gente sabe que a Meta tem acesso a todos os dados 360 e pode modelar o seu comportamento do jeito que eles quiserem. Então, acho que isso está mudando, isso tende a mudar a nossa relação com as plataformas. Eu acho que esse é um primeiro caso. E o segundo caso, que eu acho que talvez seja o mais bacana que a gente consegue fazer hoje com dinheiro programável, é o Superfluid, que é um protocolo construído em cima do Ethereum que você pode fazer streaming de dinheiro. O caso de uso básico é, enquanto determinada condição for válida, você faz o streaming do dinheiro, do Ether, do pagamento, do token qualquer, conforme aquela condição é válida. Aquela condição deixou de ser válida, o streaming para. Cara, imagina quantos produtos financeiros dos mais sofisticados, hedging, seguro, pensa vários casos em que você poderia ter um pagamento sendo feito segundo a segundo ou bloco a bloco, né, no caso do Superfluid, que hoje a gente não consegue fazer no sistema financeiro tradicional. Então, se você parar para pensar, por exemplo, no salário, né, você é um assalariado CLT, você recebe no final do mês. Durante o mês todo, o que você está fazendo é trabalhando, e a cada hora que você trabalha para o seu chefe, você está emprestando aquela hora para o seu chefe, e ele só vai te pagar no final do mês. Então, esse é um jeito de ver essa relação do salário mensal, ou semanal, ou quinzenal.
No caso do Superfluid, enquanto você estiver trabalhando, ou seja, passou o crachá, tá lá programando, enquanto você estiver programando, o salário cai automaticamente na sua conta. Você fez logoff ou parou de codar, para de pagar. Esse é um exemplo. Então, quando eu penso na indústria, né, eu fico pensando, por exemplo, em seguro paramétrico, por exemplo, né, em que o prêmio varia de acordo com os parâmetros, né? Então, acho muito foda, e eu acho que a gente começa a falar de UX pensando em financial services com coisas desse tipo, sabe? Com coisas que são só possíveis porque a gente está usando uma infraestrutura descentralizada. E eu acho que essas são as duas grandes coisas para movimentar a adoção do ponto de vista de aplicação. Foda, cara, foda. O Fábio Seixas, nosso camarada também, mandou aqui, Superfluid é bem legal, uma alternativa interessante ao Saber. Animal, confesso que, cara, não tava ligado, nem um nem outro, e já coloquei aqui pra dar uma lida depois pra poder entender isso. Muito maneiro, cara, não tava ligado. Foda, foda. Isso que é bom de conversar com gente É foda, atualizada aí, é foda. galera. É isso daí. É como o Brian colocou aqui, é mind blowing. É exatamente isso, Brian. Gostei do emoji. Maurição, pra gente finalizar, brother, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui, e é uma pergunta, porra, bem de previsão mesmo, cara. A gente, o título da live hoje é Pra Onde Vamos? Que você falasse na sua visão, tá? E sem responsabilidade nenhuma, tá, irmão? Mas onde que a gente vai estar em 12 meses, em 3 anos e em 10 anos, cara? Uau! Eu acho que em 12 meses, eu acho que a gente vai ter um choque de realidade regulatório. Acho que em 12 meses a gente vai ver muito negócio migrando de jurisdições hostis para jurisdições mais amigáveis, onde os reguladores estão dispostos a fazer cocriação do melhor arcabouço regulatório para o desenvolvimento das inovações na criptoeconomia. Acho que esse vai ser o principal desenvolvimento nos próximos 12 meses, um recrudescimento das jurisdições que estão hostis, né? Na África, por exemplo, tem 9 países que acabaram de banir cripto completamente, não estão nem discutindo regulação, já estão falando de banir. A gente está vendo um movimento nos Estados Unidos que é bastante interessante, do ponto de vista de, olha, a gente quer sufocar o desenvolvimento da inovação aqui nos Estados Unidos, então, só que os Estados Unidos continuam sendo o padrão monetário global, e aí DeFi está baseado em stablecoins do dólar. Se os Estados Unidos continuarem sendo hostis, quais são as moedas que podem substituir o dólar do ponto de vista de DeFi? Porque é muito fácil, né? Você troca o token, troca a moeda. Então eu acho que tem uma discussão aí sim, do ponto de vista regulatório. Então, isso para 12 meses. Em 3 anos, talvez a gente comece a ver a adoção dos casos mais óbvios. Então, nós vamos falar aí de DeFi mesmo. Acho que DeFi vai ser uma coisa meio já estabelecida em 3 anos. Em várias regiões, nas regiões que, obviamente, se desenvolveram, né, com a ajuda do regulador, então acho que isso vai ser consequência desses 12 meses aí. Em 10 anos, eu acho que a gente vai ter capturado a tal da Boomer Opportunity. Eu acho que a gente vai ter mais dinheiro circulando em crypto infrastructure do que em traditional Rails. Acho que a gente vai ter esse nível de desenvolvimento. Nada disso que eu falei é financial advice. Do your own research. Mas Porra, é isso. animal, cara. Animal. Porra, só te agradecer aí. Que horas são aí, cara? Pô, meia-noite e meia, o Meia-noite e cara meia. tá espalhando o seu conhecimento diretamente de Londres aqui pra gente. Então, porra, Maurício, obrigado pela presença, cara. Foi uma honra ter você aqui conosco. Você é uma referência aí no mercado. Pô, prazerzão, E, obrigado. mano, já fica o convite aí pra próxima. A gente pode fazer um por trimestre aí. Vamos, já deixa marcado aí pra gente poder coordenar. Vai ser massa. Aí a gente pega as atualizações
do trimestre. Ver quais foram os reguladores que espantaram a galera. Exatamente. Cara, fala pra galera como é que a galera te segue aí, enfim, como é que a galera encontra Maurício Magaldi. Boa. Bom, eu tenho 2 contas no Twitter, o Block Drops Pod, que é a minha conta em português, que é onde eu compartilho todas as coisas do podcast, comento em português e fico cutucando os coleguinhas, né? E eu tenho uma conta em inglês, que é o 0x Maurício, que aí é muito mais voltado para o meu conteúdo em inglês lá com a 11FS, então muita coisa do Blockchain Insider, meus vídeos, os spotlights que a gente faz. Acho que esse é bacana também, para quem fala inglês. Para quem não fala também, clica no Translate lá, que tá tudo certo. É bom que agora tem esse tipo de serviço. Então, Twitter é isso. Eu tô no LinkedIn, muito mais ativo no LinkedIn. É uma comunidade... Eu tô há mais tempo no LinkedIn do que eu tô no Twitter. A minha conta mais antiga no Twitter, que é uma conta pessoal que eu uso só para ler notícia, eu tô desde 2009. No LinkedIn eu tô desde 2002. Então, eu tenho uma comunidade grande lá e muito da curadoria que eu comentei no começo do nosso papo sai do LinkedIn. O Crypto LinkedIn, para mim, é um ambiente muito mais balizado, com gente muito mais pragmática e menos empolgada, né, com as novidades. Então, me ajuda também a ter um pouquinho de equilíbrio. Então, pode me achar no LinkedIn, Maurício Magaldi. A figurinha, né, meu PFP não é mais esse CryptoPunk aí. Eu usei bastante tempo lá no LinkedIn, mas agora tá a minha cara lá, segurando os bigodes, então é fácil de achar também. E estamos aqui também, estamos no Discord, estamos no Telegram também, que é Maurício Magaldi, pode achar lá, manda uma mensagem, dá um oi. Se você fizer shield do seu token, eu vou te meter um bloco e vou reportar você. Mas tirando isso, conversamos civilizadamente. Pô, show de bola, show de bola. Galera, então esse foi Maurício Magaldi, porra, mestre aí compartilhando seu conhecimento. Queria agradecer a todo mundo que ficou até agora. Como sempre, né, esse Talks está sendo gravado, então em breve o Johnny vai subir a gravação no nosso YouTube, no nosso LensTube também, para quem tem o arroba do Lens aí, pode conferir por lá também. Lembrando a vocês que no Garanta Seu NFT tem um formulário para ser preenchido com o ID de vocês aqui do Discord e a chave pública da carteira cripto de vocês, né? Lembrando que precisa ser uma carteira compatível com a rede Polygon, e aí sempre no sábado subsequente eu faço o drop na carteira de quem colocar lá. Então, não esqueçam de fazer isso. Quando o Maurício for um magnata top 10 da Forbes aí de mais rico do mundo, esse NFT vai valer uma grana. Então não deem mole, coloquem ali no formulário. E lembrando que toda segunda-feira, às 8 da noite, temos aqui o Decentra Talks recebendo pessoas incríveis como o Maurício, pessoas que estão construindo em Web3. Na próxima semana, como é a primeira segunda-feira do mês, é um Talks especial by Cora, com a Amanda Marques e a Bianca Brito comandando um Talks 100% feminino. Em breve, fiquem ligados aqui na comunidade que a gente vai dizer quem será a convidada da semana que vem, mas a nossa comunidade aqui não funciona somente às segundas. Segundas é só o dia do Talks. 24/7 temos sempre artigos, notícias sendo compartilhadas por aqui também. Valeu, galera. Muito obrigado a todos e uma excelente semana. Tchau, tchau.